Olá, meus divinos! Olá, divinos! Esse é mais um episódio do Mercurianas, o podcast que te acompanha no corre da espiritualidade e do autoconhecimento. Vamos juntos explorar e questionar os mistérios que envolvem essa jornada e compartilhar um pouco da nossa experiência. Em cada episódio, discutiremos sobre diferentes técnicas, ferramentas e práticas de alinhamento com o divino. Meu nome é Masumi, eu sou astróloga e terapeuta integrativa. E eu sou Priscila. Neste episódio, vamos falar sobre alguns hábitos que ajudam a elevar nossa frequência e trazem conexão e clareza para nossas vidas, mais conhecido como bem-estar e plenitude. O que é estar com a energia elevada, a vibração elevada e o que é isso para você? Olha, quando eu era mais nova, era tipo assim, nossa, muito vibes. Vamos pra balada. Pra balada. Tipo, uhul, estou com muita energia. Ah, tipo, tomou Red Bull, né? Tipo, estou super com energia elevada aqui. Mas hoje em dia, o que é um estado, na verdade, de vibração muito agito, né? Sim. Mas hoje em dia, eu acho que, tipo, você está assim mais agitada é uma consequência de estar com uma vibração num nível X, Y ou Z. Certo. Né? Eu acho que vibração elevada tem mais a ver com aquela coisa que a gente estuda em aula de física. Me conte. Que fica com sabe, Hertz? Sei. Então, manja Hertz, gente. Lembra da aula de física? Então, quando o som vibra, cada nota de uma escala musical, tipo, quando você toca piano ou guitarra, cada nota tem uma vibração diferente. Então, hoje em dia eu vejo vibração elevada como isso, assim, uma nota diferente. Perfeito, é exatamente isso pra mim também. A gente é um corpo que vibra, né? A gente é feito de água. E tudo que vibra, mesmo materialmente mesmo, você pegar um tambor e bater do seu lado, o seu corpo vai ressoar com aquilo, né? Ah, é maravilhoso. Desculpa, Pri, mas é que assim, a Pri, ela toca tambor e você entra na mesma vibração que o tambor. É uma delícia. É muito maravilhoso. É muito bom. É a prova. É a prova de que vibração, assim, muda o seu estado. Mas voltando. E assim, no nosso dia a dia, a gente vai vibrando, a gente tá vibrando o tempo inteiro, não? Tudo vibra, o mundo inteiro, é uma lei hermética, tudo vibra. E com isso, a gente acaba se alterando, né? Assim, tem várias coisas no nosso dia a dia que vão influenciando como a gente tá vibrando, qual é a nossa frequência. A gente tá falando aqui em termos bem... tentando ser o mais didático possível, o mais inclusivo possível, porque a gente sabe que nesse meio de autoconhecimento e tal, o pessoal começa a ficar muito técnico ou falar vários termos que quem está começando, assim, fica meio perdido, assim. Então, a gente vai até, talvez, pecar pelo beabá demais, mas eu acho importante isso. É, porque no fim, eu acho que quanto mais simples, mais fácil é de aplicar no seu dia a dia, assim, sabe? Aquela coisa, quando você domina o assunto, você consegue explicar de forma simples. Sim, não precisa enfeitar demais, né? É. Então, tá. E então aí, como que isso afeta? Como que isso afeta a gente positivamente ou negativamente? A gente, o nosso centro, né? Acho que nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos sentimentos são reações, né? Que a gente tem às coisas que acontecem na nossa vida. Isso é uma grande fonte de vibração, certo? Uhum, sim. E aí, o quanto você se deixa também ser afetado por fatores externos, através das suas emoções. Então, por exemplo, meu vizinho tava tocando trompete. E não tava legal. Tipo, dependendo de como eu tô naquele momento, se eu tiver muito impaciente, que eu estava naquela hora, eu estava impaciente, porque ele faz... Enfim, ele é muito sem noção na quarentena. E não tava tocando muito legal, assim. Se eu tivesse mais paciente, pensando, pô,
é normal você não tocar tão bem quando você tá começando, eu ia achar legal, eu ia apreciar aquele som, mas não, eu já não tava paciente, então a minha reação emocional foi de irritação, e isso mudou a minha vibração. Eu acho que é legal colocar isso aí, que a gente é a nossa principal fonte de irritação, né? Então não é assim, não, mas o vizinho tava tocando trompete e então ele é a fonte da minha irritação, não. Sim, é como você reage ao estímulo externo, né? São estímulos externos, é. É o controle emocional no sentido não de você ficar segurando, assim, tipo, você tá com raiva e fica fingindo que tá tudo bem e aquela coisa vai te consumindo por dentro e você, de repente, você explode. Não. É antes disso. É como você recebe aquele estímulo, né? Você olhar para aquilo e falar, ele tá ali, só deixa ele, sei lá. Mas é difícil, é um controle. E também, principalmente numa quarentena, que você tá num apartamento dentro de São Paulo, o vizinho tá tocando trompete, fazendo barulho durante a noite, etc. Você tá com a neném recém-nascida. Obviamente, você vai ficar irritada. É meio difícil. Tá, gente? A gente não vai ensinar você aqui como você ficar plena o tempo todo. Não é sobre isso, tá? Uhum. Exato, eu acho assim, essas vibrações vão nos afetando durante o dia, é tudo em ondas, né? A gente sobe, desce, fica de boa, aí chega a sua mãe e fala alguma coisa, sobe o sangue, aí a mãe vai embora, aí você escuta uma música, desce, aí de repente o vizinho começa com uma furadeira, aí sobe de novo. Então, vai variando, né? Então, assim, a gente não tá dizendo que você tem que ficar zen na cachoeira 100% do tempo, né? E aí depois quando você sai disso, você se sentir super mal. Porque às vezes eu recebo umas mensagens assim, gente, tipo, sabe, eu fico me sentindo mal, porque eu não consigo ficar assim o tempo todo. Cara, fica tranquila, porque ninguém fica. Não, e não é, a gente não tá, nosso nível de consciência não é esse, a gente tá aqui realmente para viver todos os espectros das emoções, porque também essas emoções que são consideradas mais de baixa frequência, né? Uhum. Elas servem para alguma coisa, elas servem para a gente entender o que tá fazendo. Por exemplo, se a gente faz uma coisa, sei lá, a gente age de maneira duvidosa com algum amigo, depois a gente fica sentindo culpa. Essa culpa, ela é uma ferramenta social da gente melhorar nossas relações. Sim. Nossa, falou tudo, Pri. Então, falou tudo. A gente não pode ficar, assim, vivendo, se reprimindo pela culpa, por exemplo. Tipo, nunca mais vou fazer isso, vou ficar quietinho, não vou abrir a boca. Isso, pelo amor de Deus, não. A gente não pode se reprimir, mas a gente tem que ver a origem daquilo, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, esses sentimentos, a raiva é um baita motivador de você sair de um estado que tá te causando infelicidade. Total. Se você tá numa situação que não tá boa, não tá legal, você tá com raiva, aquela raiva tá te motivando. A gente tem um motivo para ter essas vibrações. Não é à toa, nada é à toa no universo, no meu ponto de vista. Então, assim, a gente tem que sentir essa raiva, a gente tem que se permitir senti-la e agir de acordo com isso. Agora, você não pode tomar... Agora, é aí que eu quero dizer assim, quando... Uhum. Por exemplo, a gente falou bastante nos outros episódios sobre tomar decisão, sobre sentir o coração, sobre sentir qual é o caminho, ver o que faz sentido. Esse tipo de decisões, essa visão sobre a vida, sobre o propósito, não é coisa que você vai fazer na hora que você está com raiva. Eu acho importante a gente ter esses momentos de elevação da frequência para a gente poder ter uma clareza. A gente consegue ter uma clareza muito maior quando a gente está com a frequência elevada. E aí tomar as decisões e, enfim, sentir para onde que a vida leva nesses momentos. É isso. Sobre essa questão, assim, então eu acho que realmente a gente não é a intenção que a gente fique 100% do tempo elevado, porque eu conheço muitas pessoas que, sem julgar, né, assim, cada um faz o que quer com a vida, mas começa a se aprofundar nas técnicas, nessas coisas todas, e aí a pessoa vira assim, parece que já tá no outro mundo, né? Tá vivendo outra dimensão da realidade, assim. Fica realmente bem... Acaba que a pessoa se isola também, não, né? E tipo assim, eu já ouvi gente falar pra mim que agora eu não sinto mais emoções, porque eu já estou num outro estado. Tipo, não. Não. A pessoa tava negando as próprias emoções, sabe? Ou ela se isola tanto que ela não se bota em situação nenhuma que vá botar em prova os sentimentos e as emoções dela. A apatia, inclusive, é uma das mais baixas no negócio da frequência. Essa coisa que você falou de não reprimir a raiva,
E de não conseguir ficar, de não ter que ficar o tempo todo com a vibração super elevada, tal, cara, isso eu acho tão libertador, né? Você saber disso. Porque aí o que acontece? Você não se apega a determinadas frequências. Com isso eu quero dizer assim, você ficou com raiva, né? E aí você tenta reprimir isso. Cara, você tentar tirar aquilo de certa forma, assim, é muito contraprodutivo, sabe? Eu acho que o lance é você olhar para aquele sentimento, reconhecer mesmo, e aí assim que você... Porque às vezes a gente não saca que a gente tá numa outra vibração, né? Que não é tão legal pra gente, assim. Então, tipo, raiva é bom porque te faz se movimentar. Só que se você ficar só naquilo, né, apegado, se você não tem consciência que você tá nesse estado e fica grudado nisso, aí aquilo começa a te fazer mal, começa a te consumir, né? Começa a fazer com que você tome decisões que não são muito saudáveis. Quando você falou esperar estar numa uma frequência mais elevada, é quando a gente tá de boa. Sabe quando você briga e você deixa passar um dia pra conversar no dia seguinte? Sim. Você tem outras conclusões, né? Você não tenta ter razão, você não tá apegado a alguma coisa, você tenta entrar na paz. E esse momento em que você tem a consciência que você tá com raiva, é o momento de... A gente tá usando a raiva como exemplo, mas tem vários, vários sentimentos aí, várias emoções, né? É um momento que você pode ter uma consciência do que você tá sentindo, né? Da origem do que te incomodou, do que tá passando do seu limite. E assim que você reconheceu isso, poxa, é aquele momento lá que você pode falar, tá, agora eu vou mudar a minha vibração, vou fazer alguma atividade para mudar a minha vibração, e a gente vai dar várias dicas de como fazer isso hoje, pra conseguir entrar num estado de mais clareza. É só isso. Então não é reprimir, não é tipo tentar sair o mais rápido possível de uma vibração. Não é isso. É tipo, cara, sinta aquilo que você tá sentindo, mas não fique apegado àquilo, porque toda vibração é passageira. Quando a gente tá nessa emoção, assim, a gente tá muito dominado pelo ego, né? E o ego, ele tem vida própria. Ele acha que ele é aquela emoção, e aí ele fica... Só aquela coisa que é muito clara, quando a gente tá naquela situação de nervoso, de brigar, e aí a gente tá sendo consumido por aquilo, e só naquela reatividade, depois passam umas horas, um dia a gente olha para aquilo e fala, nossa, como que eu fiz isso, né? Que coisa... E aí a gente consegue enxergar com mais clareza, né? E uma maneira legal, assim, de identificar um pouco essa baixa frequência é quando você tá naquele... Eu já tive muito isso no passado. Hoje em dia, graças a Deus, não chego a isso. Mas sabe quando você acorda e começa a dar tudo errado? Aí uma coisa dá errado, aí faz a outra, aí você já tá pé da vida, aí você vai abrir o elevador, aí prende a mão na porta, aí não sei o que, tudo errado. Começa a virar uma bola de neve o negócio e você acha que vai ficar o dia inteiro assim... Mas é a sua frequência que tá naquela coisa. E aí você, hoje o dia tá difícil, hoje o dia tá complicado, não sei o quê. Tem muito a ver com frequência isso. É uma boa forma, né, de reconhecer quando, tipo, tudo tá dando errado, né? Então, nesses momentos, você pode trazer algumas ferramentas para te ajudar a mudar o curso do seu dia, basicamente, assim. Quais são outras formas de identificar quando você tá com a frequência meio para baixo, Pri? De novo, algumas coisas são importantes, que é essas emoções, assim, uns exemplos dessas emoções é culpa, vergonha, tristeza, apatia, né? Você tá meio paralisado, medo, raiva, essas são emoções que... É só você pensar, visualiza você sentindo medo. Qual é a emoção? O que você sente fisicamente quando você tá com medo, assim, sabe? Parece que tem um negócio dentro da sua barriga, assim, coração, o pulmão, o corpo reage de uma maneira diferente, né? Então, você pensar nessas emoções te traz uma sensação que não é elevada, e isso é bem claro, mas é importante que você saiba que elas são importantes. É importante saber que elas são importantes. Tá bom, gente? Pra mim, pelo menos, assim, eu sei que quando eu tenho que fazer alguma coisa pra me elevar é quando eu tô reativa.
Na minha vida, esse é o maior indicativo. E principalmente no meu caso, é sempre coitada da minha mãe. Mãe, eu te amo se você estiver ouvindo, mas eu sempre dou o exemplo dela. Porque no final das contas, a nossa vida é sempre um caso de resolver as questões maternas e paternas, né? Muitas vezes. Mas enfim, quando eu tô reativa, e principalmente 95% dos casos é com a minha mãe, eu sei que eu preciso calmar, respirar, presença, né? E pra você? Pra mim, sabe que claro que tipo, quando eu ficava com raiva ou triste, eu sabia que eu não tava legal. Que tava numa vibração que não é muito legal. Mas quando eu vi essa tabelinha aí de emoções e relacionadas à frequência vibratória, né? A gente pode postar lá no Insta do Mercurianos, né? Ah, no Insta. Pra vocês verem. Uhum. As referências, inclusive. Aí, sabe, caíram umas fichas, assim. Porque, por exemplo, antes quando eu tava triste com algo, eu ficava refletindo sobre aquilo, eu meditava. Só que eu ficava triste por muito tempo, sabe? Porque era uma coisa assim, vou ficar aqui deitado até passar. Minha lua em peixes, deprê. E aí, depois que eu vi essa tabelinha, sabe, caíram umas fichas assim, e eu falei, tá, deixa eu sentir essa tristeza. E aí, quando eu sacava, assim, que, pô, tá, já tô bastante tempo nisso aqui, eu resolvi ir fazer outra coisa, que antes eu achava que isso era uma forma de negar o que eu tava sentindo. O quê? Mas não. Se Tipo, isolar, vou assim? levantar. Não, vou, tipo, levantar e fazer outra coisa. Ah, tá. Você tinha que sentir aquilo intensamente. Intensamente, sabe? E assim, eu acho que sim, é legal eu sentir aquilo intensamente. Até que, quando acontece uma coisa, eu trabalho aquilo com muita intensidade, né? Você tá ligado, né, Pri? Tipo, às vezes eu tenho umas crises assim, aí. Semana passada, inclusive, falei com a Pri, tipo, Pri, eu tô sentindo essas coisas, não tô entendendo, né? Mas eu tenho que lembrar em certo momento de, tipo, sair disso. Sabe? Eu acho que essa é uma. Acho que essa deve ser uma dificuldade até meio comum, assim, porque, né, tem gente que anda, tipo, dias mal. Sim, sim. Né? É bem comum isso. E, assim, o lance é, tipo, você perceber que você tá assim, faz um esforço, né? Depois de ter trabalhado, não é uma fuga. Uhum. Eu aprendi depois que, mesmo que se você não tenha trabalhado direito, é bom às vezes você sair daquela vibração, né? Tipo, fazer outra coisa, porque aquela clareza que outra Sim. vibração traz insights também, sabe? É um desapego do problema que não é uma negação. É só saber, assim, que, isso vai passar. Você se distancia e enxerga melhor a distância, às vezes. Né? Então fez pouco tempo, certeza. na verdade, que eu aprendi a fazer esse esforço, assim, de sair da lama, né? E fazer outra coisa, assim. Eu acho que eu aprendi isso com meu marido, inclusive. Porque ele faz muito isso, assim. Eu vejo que, tipo, ele sai, vai fazer outra coisa e depois ele tá mudado, sabe? Então, tipo, faz a reflexão, só que de um outro estado vibracional, sabe? Sim. Eu vejo algumas vezes algumas pessoas fazerem mais no sentido de fuga, assim. Por exemplo, teve uma discussão, teve uma briga, uma treta, estoura, faz não sei o que lá, Deus e o mundo. E aí vai embora, cada um para um canto, aí no dia seguinte volta como se nada tivesse acontecido. Então, isso já... No sentido de que não refletiu por que isso aconteceu, não foi pedido perdão, não botou os termos para que isso não aconteça novamente e continua vivendo da mesma maneira, ou seja, isso vai continuar acontecendo. Eu acho que no começo, assim, sem querer, tipo, colocar muito minha vida pessoal aqui, seria um papo sobre amor, assim, mas, tipo, no começo... Eu via que meu marido fazia um pouco disso, assim. Aí eu vinha com o meu lado, né? Que aí a gente se complementa, que é assim... Eu trazia conversa, só que quando a gente tava mais calmo, sobre pedir perdão, sabe? E conversar sobre o assunto. Então, eu acho que esse é um ponto importante aí que se levantou, meu. Porque também não é assim, né? Eu já vi gente fazendo isso também, tipo... Finge que nada aconteceu. Chega a ser bizarro, né? Assim, caramba, você acabou de quase me matar. Aí chega no dia seguinte... Oi? E aí nada muda, né? Porque aí voltando lá pro começo que a gente falou,
você não aprende nada com aquilo, então você continua reagindo da mesma forma, ou seja, tipo, o motivo para aquela alteração de vibração vir, Sim. aquela raiva, aquela briga, ela continua dentro da pessoa, né? Que novamente, é um sinal. Toda emoção é um sinal de que algo não está certo, precisa ser trabalhado. Isso. Essas emoções. Então, essa emoção veio, tá bom. Primeiro você tem que saber sobreviver a ela. Então, beleza, se for pra se afastar, se afasta. Se for pra, sei lá, fazer o que for pra fazer, mas depois volta e resolve, né? Tentar. Nessa outra vibração. É. Faz o banho de erva, volta a conversar. Vamos lá. Quais são? Então, agora vamos às. As terapias? As dicas, como maneiras de elevar, assim, quando você está precisando sentir essa conexão maior com o seu eu superior, com Deus, com a natureza. Então, maneiras de elevar essa frequência. Vou começar com uma que eu, na verdade, eu já praticava, assim, sem pensar mentalmente, mas eu assisti esses dias uma live do indígena Funiô, da etnia Funiô de Pernambuco, e ele falou uma sabedoria deles para conexão na verdade, com relação a equilibrar os 4 elementos dentro da gente, que é o fogo, terra, água e ar, né? Então, o primeiro deles é se apresentar ao sol diariamente. Isso eu achei muito lindo. Que fofo. E eu tenho feito todo dia. Nossa, assim, que lindo. Acorda de manhã, olha pro sol, até faço uma mãozinha assim, e fecho os olhos um pouquinho, me apresento ao sol. Você faz uma mãozinha, como se uma mãozinha se acena pro sol? Não, assim, como é que é a mãozinha de oração, assim, no coração, dá uma conectada com o fogo do sol. Que fofinha. Aí a terra é você ou pisar descalça na terra se for possível, se não mexer com as plantas, cuidar das suas varas, ter plantas em casa, pelo amor de Deus, precisa ter alguma planta em casa, não importa onde você mora, algum vaso de alguma coisa tem que ter. Imagina uma árvore, pensa numa árvore, ela tá ali, plantada, ela está conectada em alta elevação, conectada com a vida 100% do tempo. Ela está recebendo luz solar, puxando energia dos nutrientes. Ela está 100% em estado vibracional completamente elevado. É uma coisa muito bonita. Tá pleníssima. E respirar, porque a gente, principalmente se a gente vive numa vida muito corrida, muito trabalho, fica muito tenso o tempo inteiro, você parar para reparar na sua respiração, tá sempre travada, né? Às vezes, quando você percebe, você não tá nem respirando direito. Então, de tempos em tempos, encher o ar, encher o pulmão e soltar. Então, esses 4, para equilibrar os 4 elementos, eles falam assim, que são coisas que não é tipo, vou parar para meditar, vou parar para fazer alguma coisa. São coisas com hábitos, né? Hábitos que você... São ações, né? Às vezes, quando você não tá muito legal, uma ação é mais fácil do que você... parar pra meditar, Sim, né? Dependendo da pessoa, assim. O que mais você faz, Pri? Porque eu tô ligada que você faz várias coisas. Eu faço muitas coisas. Assim, uma coisa que pra mim fez... antes, na minha adolescência, eu sempre ouvia muito hardcore, muito punk rock. Mas eu fiquei mais sensível pra vibração das músicas, sabe? Sim. E como a gente tá falando, as músicas, elas mudam o nosso estado mental. Então, imagina você tá dirigindo numa estrada e tá ouvindo um rock and roll, tal, pode ser super energético, mas ao mesmo tempo, se alguém cruzar o seu caminho, você vai estar muito mais propenso a xingar, porque você tá nessa vibração da raiva, que é uma energia necessária para a vida. Mas, se você tá buscando estar mais de boa, mais na paz, não vai colaborar muito. Como é que é isso pra você de música? Então vira meio que como se fosse, tipo, cada tipo de música é como se fosse uma pastilha de tom vibracional, assim. Então, quando eu tô a fim de ficar mais assim, escolho isso, né? Que nem tipo, que nem as pessoas escolhem, eu quero uma música mais tranquila, quero uma música... É que quando eu comecei a trabalhar a espiritualidade, eu ouvia muita música clássica. Uhum. Eu era dessas, né? Então, tipo, eu não era do punk rock, mas eu gostava muito de música eletrônica. Sim, verdade. E aquela coisa, é difícil de explicar isso sem parecer que você tá julgando, tá? Não é isso. Porque, tipo, tem muita música muito legal, assim, de muita qualidade, assim, sabe? As pessoas dedicam a alma a isso. Só que, assim, eu acho que quando você tá naquela vibração da apatia, que é uma vibração inferior à raiva, por exemplo, que é quando você não quer fazer nada, você só quer ficar deitado, e você ouve uma música que tá
mais em sintonia com essa questão de energia, de raiva, né? Uhum. Sem rotular isso como coisa negativa, tá? Você pelo menos sai da cama, né? Sim, é usar como ferramenta mesmo, né? Você usa como ferramenta. Então, assim, às vezes, dependendo do que você precisa, é legal colocar uma música que tá de acordo com aquilo, assim, Sim. sabe? Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu tenho ascendente em Áries, eu tenho vários planetas em Touro, tipo, eu sou uma pessoa muito terra, né? Muito terra e fogo, assim. Então, se eu ficar muito naquela vibe aérea, assim, né? Isso não me faz muito bem. Sim. Porque eu assim, aí indo pra astrologia, tipo, eu tenho muitos planetas lá em cima também, lá na parte que a gente chama de mercurial, né? Porque sempre que você fala de fogo, terra, ar e água, aí dos elementos e tal, eu sempre fico pensando aqui, né? Tipo, nos 4 elementos e as 3 substâncias da alquimia. Tipo, tá conectado, né? Sempre tudo Sim. tem a ver, assim, um com o outro. E é isso, assim, como eu sei isso de mim, se eu ficar muito na parte só etérica, assim, super sutil, eu me perco, Sim, sim. sabe? Eu preciso desse lado, assim, tipo, a gente precisa desse... Cada um tem o que faz o equilíbrio dentro de si, né? Exato. Então, né? Então, assim, pra mim, que eu vi, assim, que você trabalha muito com coisas, né, de terra, você tá aí no sítio, faz o próprio incenso, toca tambor, né? Pra mim, eu gosto de passar creme. Tipo, eu tenho uns cremes que tem óleo essencial, Sim. né? Então, eu gosto muito de sempre ter produtos com óleos essenciais puros, assim. Eles são, às vezes, um pouquinho mais caros, mas eles têm função mesmo, sabe? Então, eu tenho vários cremes de uma marca chamada Joel Aleixo, que é com os florais com os quais eu trabalho, né? Que hoje em dia se chama Alchemy Lab. Ei, por que vocês não patrocinam a gente? Então, eu uso o sabonete deles, mas eu gosto de uma rotina... Eu preciso me cuidar todos os dias um pouco, assim, sabe? Então, que nem escovar o dente. Se você não escovar o dente por 3 dias, seu dente não vai cair. Seu dente, tipo, não vai apodrecer e cair, não é isso. Mas, assim, depois de um ano, pode ser que dê problema. Sim. E então, assim, a diferença que você sente de um dia pro outro, cuidando da sua vibração, parece não fazer muita diferença, né? Mas você sente a diferença ao longo, pra mim, assim, em uma semana, sabe? Se eu ficar uma semana sem, uma vez por semana, tipo, fazer um banho de sal grosso, usar meus sprays de ambiente de óleos essenciais, os meus cremes, os sabonetes, enfim. É a mesma coisa, assim, a gente tá falando, tipo, por exemplo, música, a gente tem uma cartela de opções. Óleos essenciais tem uma cartela de opções. Existem essas energias, essas vibrações no mundo, na música, nas ervas, nos óleos que vêm das ervas, vários tipos de prática. E aí eu acho que o grande lance é você realmente conseguir navegar nisso com consciência, né? Falando de óleo essencial, se eu tô mais para baixo, sem energia, se eu pego um óleo de hortelã ou de menta, pimenta, assim... É ótimo. Você sente uma injeção de adrenalina. O negócio é muito energético, muito energético. Aí você pega um óleo de lavanda, por exemplo, ele vai te acalmar pra caramba, vai te dar uma paz. Então é a mesma coisa com a música. Vai ter momentos que você vai precisar de uma eletrônica muito louca pra te levar pra guerra lá. Vai ter momento que você vai ficar ouvindo só a sinfonia. E saber navegar nessas frequências, né? Usar isso a seu favor e não simplesmente só ir ouvindo o que vai tocando na rádio, assim, sei lá. Você se deixar levar pelas ondas de fora, assim, né? Sim. Você saber o que você tá fazendo, assim. Você entender que essas coisas todas, elas nos afetam, isso é fato. Agora, você pode usar isso a seu favor. E não simplesmente ficar só reagindo, né, às coisas. Eu gosto muito de óleo essencial de laranja. Ai, é uma delícia, eu gosto também. E gerânio. Uso. Dicas de óleos essenciais pra você ter na sua casa. Lavanda, hortelã. Eu gosto de usar uma pontinha na testa pra abrir meu chakra coronário.
Eu gosto de usar alecrim no cardíaco, então na altura do peito, assim, no centro do peito. Eu gosto de usar gerânio, tipo, na minha barriga, assim, porque gerânio tem a ver com prazer, né? Ylang-ylang, gerânio. Laranja. Laranja eu gosto de colocar em infusor. Eu misturo laranja com hortelã. Que delícia. E aí eu tenho um spray lá que chama Limpeza e Proteção, que tem cravo, tem melaleuca também. E tem mais umas ervas. E aquilo lá eu gosto de usar, tipo... eu passo até no meu corpo. Eu passo em todo lugar, Sim. assim, sabe? Aquilo lá, tipo... Às vezes não é nem uma vez por semana. Às vezes mais vezes, assim. Só pra, tipo, dar uma refrescada no Sim. ambiente. Eu, tipo, limpo, né? Então uso incenso pra limpar. Eu ouvi dizer que, tipo... Que pra você fazer uma limpeza profunda mesmo, você precisa, tipo... Pegar um monte de sálvia seca... E queimar, defumar bastante a sua casa, assim, sabe? Salve é maravilhoso pra isso. E... Assim, entrando talvez, tipo, em uma coisa mais de reflexão, assim... Mas é porque como a sálvia, ele muda a vibração... ele faz com que coisas, energias que não ressoam com aquela vibração... sejam eliminadas, vão embora. Sejam integradas. Ou que, sei lá, energias de baixa frequência tomem consciência de que elas não estão num lugar legal. Né? Então não é que, tipo, você usa um incenso e ele, tipo, queima bolhas de energia negativa. Não é isso. Tipo, você muda a vibração das coisas, né? E aí, tipo, você queima bastante sálvia. Eu fiz isso semana passada. Tipo, queima bastante sálvia mesmo e vai dar um rolê. Vai fazer uma mini caminhada de máscara e volta depois. E aí você entra numa outra vibração. E assim, é claro que óleo essencial é caro, não é acessível para todo mundo, mas você pode ter, por exemplo, um vaso de alecrim. Que eu adoro fazer aqui no sítio, tem um alecrim plantado, eu gosto de chegar perto dela e dar uma chacoalhada, assim, sabe? Pegar, dar uma abraçada, assim, levantar um pouco as folhas, aí sobe aquele cheiro. Você respira, dá uma alegria, né? Alecrim é alegria pura, assim, né? É maravilhoso. Tipo, até a Luna gosta. E é muito interessante você começar a entender a energia das plantas, porque não é uma coisa... Você pode ler, você pode estudar, mas o melhor jeito é você ver como ela age em você. E você se conectar com essa energia mesmo, e não é uma coisa, assim, de louco, é você realmente entender que, tipo, quando você toma um suco de hortelã, não é refrescante? Como que é o cheiro do hortelã? Não é refrescante? Não é energético? É essa energia. Quando você sente um cheirinho de lavanda, não dá uma calma, não dá um cheirinho. É como ele age em você. Assim, a energia da planta age em ressonância com a nossa também. Então, você pode ter um vasinho de lavanda, um vasinho de alecrim, plantar sálvia, que é maravilhoso. Mesmo arruda, né? A arruda, nossa senhora. Tem uma arruda aqui. Cristais. Nossos amigos cristais. Eles também têm bastante... pra mim, tá? Eles têm utilidade. Tipo, eu deixo eles... Um de limpeza, um de proteção, né? Um de harmonização. Só que pra mim, eles têm mais uma função do tipo assim... Eu segurar eles e lembrar, sabe? Então, tipo... Pra eu entrar numa outra vibração internamente. Então, eu pego um quartzo rosa... E eu seguro aquilo que tem a ver com amor, né? E eu lembro daquilo e falo assim, eu tenho amor dentro de mim, sabe? Então, pra mim, isso funciona também. É como um objeto de poder mesmo, né? E esses objetos de poder, não é que o objeto tem poder. É que quando você olha pra ele, é um símbolo, né? É um símbolo que te... É, tipo isso. Que te lembra daquilo. Então, tudo que você vai ter um altar, você vai ter elementos na tua casa. Quando você olha pra aquilo te lembra daquela proteção, daquela... Então, é quase que uma ferramenta mental, assim. Você olha para aquilo, você lembra que aquilo tá dentro de você, na verdade. Tudo bem que os cristais são realmente seres... Não, os cristais são mara. Eu tô falando isso porque, assim, às vezes a gente... Porque vou levantar um ponto aqui. Às vezes, Pri, às vezes a gente tá tão numa inércia de uma vibe... que você pega aquele cristal, você pega aquela planta, você pega aquele óleo essencial, você pega aquele incenso e não funciona. Você acha que não funciona, pelo menos, né? Porque não dá efeito na hora. Então, você, tipo... Imagina, a gente dá essas dicas, aí a pessoa que tá lá em quarentena há 40 mil anos, tá pé da vida, tá ou insegura, alguma coisa assim. Vai lá, cumprimenta o sol, pega a planta.
toma água, respira e fala assim, meu, eu não tô conseguindo. E fica com mais raiva ainda. A dica que eu dou é assim, meu, faz essas coisas, mas sem pensar em tipo, pô, eu vou ficar plena depois disso. Só vai fazendo. Porque isso vai te ajudar lentamente, gradualmente a entrar em outra vibração, sabe? Às vezes, quando você já tá... Se você já faz essa prática todos os dias, se você já tá tipo, meu... Se você tá viajando de férias, se você sente lá um cheirinho de flor, você fica super feliz. Mas às vezes você não tá nessa vibe toda, né? Então, meu, fica tranquilo. Tem dias que eu tô trabalhando demais, assim, tá rolando muito trabalho pra mim e aí eu fico com aquela correria que eu não consigo fazer nada, assim, nesses dias eu não tenho conseguido meditar, não tenho conseguido fazer práticas, assim, mais extensivas, né? São só essas coisas do dia a dia, de me apresentar pro sol, da água, das coisas que aí isso acaba sendo uma ferramenta muito útil de incorporar na minha rotina, né? Mas quando eu sinto que, às vezes, eu fiquei o dia inteiro trabalhando no computador, aquela, não estresse, porque eu gosto do que eu faço bem feito, tá tudo certo, mas assim, muito trabalho, sabe? Muito volume. Então, aí, às vezes, na hora de ir pra casa, eu levanto, assim, boto uma música de dançar, e aí danço, às vezes eu não tô nem com vontade de dançar, mas eu começo a mexer o corpo, você movimenta essa energia, você eleva o seu batimento cardíaco, você já, nossa, já gera hormônios, né, já gera hormônios de bem-estar, então isso pra mim me ajuda muito também, assim, quando eu tô, não, preciso sair dessa coisa pesada, assim, simplesmente eu coloco qualquer música e danço, assim, direto eu posto uns vídeos meus nos stories dançando. E eu faço isso mesmo, e ajuda muito. Dançar é uma baita ferramenta. Dançar, cantar. E aí, amigo divino ou amiga divina, quais são as práticas que você tem aí para manter o seu dia a dia um sonho maravilhoso de espiritualidade e plenitude? O que você faz? Compartilhe com a gente. Sempre tem mais alguma novidade, sempre tem alguma prática nova pra gente colocar no dia a dia, pra ele ficar mais leve, pra ele ficar mais divertido, né, Pri? Uhum. Então, vamos colocar esse ponto aí que eu acho importante. É pra trazer mais leveza pra sua vida, tá? Não é pra se tornar uma obrigação, não é uma chatice, é pra ficar mais gostoso. Sim, exatamente. Essas são maneiras de fazer a vida ficar mais interessante, mais leve, e a energia circular melhor mesmo, não ficar aquela coisa estagnada. Tá? Não tem regra, gente. Não tem regra. Vai experimentando, que nem a Pri falou, meu. Pega lá o suco de hortelã e vê como que você se sente, sabe? Vai experimentando. Muitas vezes vem aquela dúvida, né? Do tipo, ai, mas será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô segurando o quartzo rosa certo? Será que... Meu, tipo, Sim. vai se jogando, vai experimentando. Lê algumas coisas. Tem um monte de informação na internet, mas experimenta, sabe? Que pode ser que pra você seja diferente. Sim, vai criando seus próprios rituais mesmo, né? Não é sobre o ritual em si, é sobre como você se sente no ritual, como você se conecta com aquele ritual. Exato. E... liberte-se no ritual. Sim, não tem jeito certo ou errado, é você tá disposto a mudar essa frequência e conseguir essa conexão, assim. Experimentando, nem que seja rindo da sua cara. Exato, que já é uma maravilhosa mudança de frequência. Tipo, meu, estou tentando acender o incenso e não consigo. Devo estar com uma vibração muito baixa mesmo. Nossa, quando eu acendo vela e aí acontece alguma coisa, a vela apaga sozinha, você fica, meu Deus. Eu tipo assim, nossa, meu, devo estar com uma vibração muito baixa. E aí, a gente vai para as top dicas do episódio. Top dicas. E aí, Pri, qual que é a dica de hoje? Esse episódio foi inteiro top dicas, né, na verdade. Isso foi apanhado de... Foi uma grande top dica. Foi um apanhado de dicas, assim. Vamos passar agora uma dica específica, assim, de um banho, que quem me passou foi o meu xamãzão querido, amado, Stan Shania. Salve, xamã Stan Shania. Do Aos Filhos da Terra. É um banho, assim, olha, uma vez eu fiz esse banho, antes de dormir, não façam, não recomendo.
Tem esse negócio de horário também, né? Porque é muito energético. Depois eu não conseguia dormir. Sim. Porque, assim, é uma coisa, assim, de... O banho, eu achei interessante passar essa dica, porque é de uma maneira diferente. Porque, assim, a gente sempre vê o banho você fazendo em água quente, né? Você pega a erva seca ou fresca e coloca na água quente, abafa ali e depois toma o banho. Mas esse que ele passou, eu achei muito interessante, porque como a ideia é ser energético, ele é feito com as plantas realmente cruas. Então, sálvia, hortelã e manjericão, batidos, você pega fresco no jardim, bate com um pouquinho de água no liquidificador. Então, você vai tirar tipo um suco verde, assim, uma clorofila daquelas plantinhas, coa. Aí você bota numa bacia maior, não sei. Então você toma o seu banho de higiene normal, completa essa bacia com água do chuveiro e joga no seu corpo após o banho. E aí depois o ideal é você deixar secar naturalmente. Com as folhinhas e tudo. Aí você coa, né? Você, É depois de bater no liquidificador, você coa. Eu só fiquei imaginando que as folhinhas. Mas assim, vai ter um pouquinho. Se você coar com um coador meio mais vazado, vai ter um pouquinho. O ideal é deixar secar naturalmente, mas se não for possível, você põe a toalha assim, só vai batendo, dando tapinha com a toalha, não esfrega a toalha, sabe? Tá. Pra aquela energia das plantas penetrarem na sua pele mesmo. Sim, ele sugeriu hortelã, sálvia, manjericão, mas você pode fazer só de hortelã, pode fazer só de manjericão. A ideia é que sejam essas plantas mais energéticas, assim mesmo, e essa ideia de fazer elas com a energia vital delas, assim, ser cozidas, né, com elas verdes, é mais energético ainda, porque quando você pensa, a hortelã cozida, ele dá uma, né, na água quente ele parece que perde essa energia toda, então o negócio tá vivo mesmo ali. E aí, minha filha, o negócio é muita energia, assim. Não façam isso antes de dormir. Não faça antes de dormir, faça, assim, de um dia de manhã, assim, sei lá, um sábado de manhã, que você quer ter aquele sábado maravilhoso. Super recomendo. Depois conta pra gente se fizer. Mais alguma top dica? Não, eu tô morrendo de vontade de fazer isso agora, assim. De fazer... Mude suas segundas-feiras. Hoje não é segunda-feira. Mude suas segundas-feiras. Sim, numa segunda-feira é bom. Tome um banho do suco do xamã. Banho do suco. Banho do suco verde. Banho do suco verde. Uhul. Caceta. E agora, vamos ao bloco das perguntas. Yay! Eu adoro o bloco das perguntas. Gente, mandem mais perguntas, porque a gente teve bastante perguntas e mensagens no primeiro episódio, assim, mas agora as pessoas estão mais tímidas e é muito importante pra gente saber o que vocês estão achando, porque a gente tá fazendo realmente isso, não é pra gente só. A gente precisa saber o que vocês querem, o que vocês gostam, quais são as aflições, como a gente pode melhorar. Então mandem perguntas. E não tem pergunta boba, tá? Não tem pergunta boba. E sabe quando você tá naquele curso lá de alguma técnica, alguma coisa assim, de autoconhecimento? Eu lembro que, tipo, no começo fica todo mundo quietinho, assim. Não tem pergunta boba, gente. Faça a sua pergunta. Sim. A Ana Valéria Tams, ela escreveu o seguinte: eu vim agradecer. Sou extremamente grata por vocês. Com o podcast, não me senti mais tão deslocada, pois me sinto tão triste e meditativa ultimamente. Eu acabei de fazer 28. Será o retorno do Saturno? Rolou um kkk aqui. Estava me sentindo péssima por meus sentimentos, como se fosse ingrata. Levei até para terapia essa discussão e seguimos sem soluções. Poxa, eu lembro quando eu li essa mensagem que eu fiquei tão comovida, assim, sabe? Porque eu fiquei tão feliz, Sim. Né? Que é isso mesmo, a gente às vezes se sente deslocada, né? Você teve uma grande entrada, né, Pri? Você, tipo, já foi lá com o Stan. Mas, eu lembro quando eu comecei a estudar essas coisas que eu ficava meio, né, me sentindo meio tal, né? E tristeza, ela falou, me sinto tão triste e meditativa ultimamente. As pessoas não sabem lidar muito bem com isso dentro de si. Então, não sabem lidar com isso com outras pessoas, né? Às vezes você tá triste e se você não tem amigos que conseguem acolher isso legal ou conversar sobre isso, você fica meio sem saber o que fazer, né? Sim, fica isolado mesmo. E é importante buscar esses lugares, essas pessoas que você não se sinta tão deslocada, realmente. Com as redes sociais hoje ajuda muito, né?
você seguir páginas que sejam nesse intuito, entrar em grupos, mesmo no Facebook, e você, mesmo na sua timeline, por mais que não seja na sua vida real, se você mudar as pessoas que você segue, isso já te faz sentir muito mais incluída. É aquela coisa, né? Tipo, colocam um monte de gente, tipo, na mesma sala de aula. E aí você acha que seu mundo é aquilo. Pois é. Não é. E não é, né? Tem tudo quanto é tipo de gente. E aí, às vezes, a gente... Eu não sei se foi assim pra você, tá, Pri? Mas eu lembro que quando eu fiz a minha transição, né? Tipo, de fazer mais o que eu acreditava, eu sentia que com isso eu ia perder meus amigos. Em alguns casos isso foi verdade, né? E foi muito difícil isso, porque eu não sei se eu largaria meus amigos por eles, tipo, mudarem por esse caminho, sabe? Uhum. Mas tem amigos que ficaram, né? E com eles a conexão ficou mais forte. Por exemplo, você e eu, né? Sim. A nossa conexão ficou mais forte com o tempo. Com certeza. Então, assim, isso também traz essa coisa de estar deslocado, né? Imagino. Mas também essa coisa de amizade, às vezes, não é nem que a pessoa não quer mais ser sua amiga, é que às vezes você mudou tanto sua forma de pensar, sua forma de ver a vida, que não tem mais assunto, as coisas não faz mais sentido mesmo, né? Às vezes acontece isso. Infelizmente, tipo, era aqueles amigos da balada. Aqueles amigos da balada não vai fazer sentido você ter eles agora, os amigos que você saia pra encher a cara. Sei lá. Sabe o que ajuda também? Eu gosto muito de procurar conteúdo no YouTube. Uhum. Tem muita coisa boa lá. E aí, tipo... Tem muita coisa. É o mundo inteiro, assim, sabe? Então, tem coisa legal lá. Ela falou que acabou de fazer 28. Será o retorno de Saturno? Olha, filha, sim. Não é que Saturno tá fazendo isso com você, tá? É que quando o Saturno passa por lá, a gente lembra de... Opa, o que eu realmente quero? É hora de você pensar no que você realmente gosta, no que você realmente quer. De você assumir a responsabilidade por suas escolhas, né? Então, não escolher com base no que o mundo te ensinou, tipo, o mundo diz, mas com base no que você quer, né? E é por isso que a gente começa a sentir um pouco dessa deprê, assim, às vezes. Porque é a nossa alma falando, tipo, não tá legal assim, vamos procurar outra coisa? Vamos procurar coisas que despertam alegria no nosso coração? Exato. Mas estamos aí, Ana Valéria, muito grata pela sua mensagem. E a gente espera realmente ser útil e trazer essa companhia, por mais que digital. E é isso aí, galera. Então é isso, gente. Se vocês estão gostando do podcast, do nosso conteúdo, da nossa vibe, das nossas dicas, das nossas top dicas, comenta, manda mensagem, porque a gente chega uma hora, se a gente não tiver feedback, a gente vai ficar perdida. Então a gente precisa de vocês. Agora estamos pedindo as suas top dicas pra gente. Nos digam o que tá certo, o que tá legal, o que pode melhorar. Sugestões, estamos muito abertas para tecer isso daí junto. Compartilha com quem você acha que faz sentido, também ajuda muito a gente que está começando. E siga nossas redes sociais, a gente tem um canal no YouTube, tem nosso Instagram, que é Mercurianas Podcast. E mande suas sugestões e perguntas por lá, ou pelo e-mail podcastmercurianas@gmail.com, que muito provavelmente a gente seleciona e coloca aqui. É isso. Até a próxima! Até mais, grandes beijos. Tchau!